amor, minha esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua vontade me liberta o meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, só tu és Senhor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Curva a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor. O Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra, louvor, de toda adoração. Estamos na Sua presença para Te adorarmos e para aprendermos a Sua palavra, Pai. Abra nosso coração, abra nossa mente, Senhor. Nos instrua através do Teu Santo Espírito, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Pai do Senhor para os irmãos todos, amém? Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Maravilha. Que bom que você veio até aqui nessa noite para, junto comigo, nós aprendemos a palavra de Deus. Confesso que já é a terceira vez que eu falo sobre esse assunto e todas as vezes que eu falo sobre ele eu aprendo algo, né? Eu tenho um propósito no coração de ministrar essas mensagens uma vez por ano aqui na igreja, para a gente poder ter famílias estruturadas, famílias fortes, abençoadas, filhos abençoados. Então, pastor, eu já ouvi 2 vezes o que o senhor está ensinando. Ótimo. Se você ouvir mais uma vez, você vai ficar craque no que a gente está falando aqui. Então são algumas mensagens. Essa mensagem Casa Liberta é uma delas, que eu decidi ministrar ela uma vez por ano. A outra mensagem que eu tenho no meu coração de falar pelo menos uma vez por ano também é sobre o fruto do Espírito, que é a primeira mensagem que eu prego nas quinta-feira. Há mais ou menos umas 12 mensagens só falando sobre o fruto do Espírito. Depois nós entramos no caso de paz. E se desse tempo, que eu acho que não dá, para a gente fazer a série de mensagens de libertação, onde nós aprendemos sobre libertação e batalha espiritual. Mas se não der tempo, nós vamos entrar depois numa outra série de mensagens. Nós vamos começar a falar sobre as células da nossa igreja. O restante das quinta-feiras do ano, depois dessa série de mensagens, nós vamos começar a ministrar sobre o sistema celular da igreja. Nossa igreja vai ser uma igreja em células a partir do ano que vem. Nós já temos um grupo de pessoas que estão participando de um estudo meio que individual, vamos dizer assim, onde eu estou preparando uma liderança para trabalhar com célula. E depois que eu encerrar essa mensagem sobre Casa Liberta, nós vamos entrar na série de mensagens sobre células. Então toda quinta-feira eu vou ministrar sobre células. Daí sim, todos aqueles que são os aspirantes à liderança de células estarão aqui no culto para a gente poder aprender juntos sobre célula. Mas enquanto isso, vamos seguir o jogo aqui, né? Nós falamos na semana passada sobre algumas
alguns assuntos que se diz a respeito da sexualidade da criança, do adulto. E eu disse que no decorrer dessa mensagem sobre intimidade espiritual, nós iríamos entender por que algumas pessoas têm determinados comportamentos, por causa de, por que eles têm algumas atitudes que a gente às vezes desconhece ou que a gente acha até estranho, e a gente vai começar a compreender isso. Eu disse que nós iríamos identificar, essas pessoas que têm que às vezes passam por esse tipo de dificuldades. Nós mencionamos também no culto passado, e eu parei nesse assunto, dizendo que a Bíblia ela não se cala quando se trata de algum tipo de abuso sexual relacionado à Bíblia Sagrada, ou relatado dentro da Bíblia. Nós aprendemos isso, e nós fizemos um comentário sobre Diná, que a Diná era filha de Lia com Jacó, e ela sofreu abuso. E a Bíblia relata isso em Gênesis, capítulo de número 34, versículo de 1 até 3. A Bíblia dá esse relato para a gente, essa informação. Diz assim a palavra, assim, em Gênesis 34, do 1 a 3. Certa vez, Diná, filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer. Essa tradução está dizendo conhecer, mas existe uma tradução que fala visitar. Outras falam conversar. Para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém era filho de Amor, o Eveu, governador daquela região. Viu-a e agarrou-a e a violentou, mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó. E ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Então aqui nós vemos que uma história meio que intrigante, Imagina uma moça saiu da sua casa, foi até a cidade dos heteus, a cidade vizinha, visitar, conversar com seus amigos, com seus colegas. A Bíblia fala que o príncipe de um governador, que o filho de um governador daquela cidade, viu Diná, e a Bíblia fala que ele violentou Diná. A Bíblia fala que ele apossou-se dela de forma violenta, e aí nós vemos que a história vai continuar, A história vai dar uma continuidade, depois nós vamos entrar nos detalhes dessa história, mas de forma incrível ele ficou amando, ele se apaixonou por Diná. A Bíblia não fala que Diná se apaixonou por ele, a Bíblia fala que ele se apaixonou por Diná. Mas vamos entender. É revelador encontrar os verbos amar, violentar e desonrar juntos no mesmo texto sobre abuso do estupro. A mente impregnada do espírito de sensualidade produz cegueira espiritual, confusão emocional, a ponto de não diferenciar a violência do ato de amar. Esse mesmo fato, ou um fato parecido com esse, aconteceu também com Amnon, filho de Davi, que abusou da sua irmã Tamar. Só que é uma confusão mental que ele tinha também, o Cícero, que ele, anteriormente, ele era apaixonado pela sua irmã, ele amava a sua irmã. A Bíblia fala que ele era apaixonado por ela, apaixonado de amor eros, amor de marido e mulher. Mas a Bíblia fala que o seu amigo deu uma ideia para ele, e ele se fingiu de doente, e pediu para que alguém fosse até a sua irmã, Tamar, para que ela fosse à casa dele e fizesse um bolo para ele se alimentar, porque ele estava doente. E a Bíblia fala que quando ela fez o bolo e ela foi levar até ele, ele agarrou ela e ele violentou ela. Ele abusou daquela mulher, da sua própria irmã. Só que aí o espírito da sensualidade entrou no coração dele e trouxe confusão mental para ele, porque no momento que ele abusou dela, depois de terminar o abuso, a Bíblia fala que ele sentiu aversão por ela. O que é sentir aversão? Nojo. Sentiu nojo dela, e ele expulsou ela de dentro da casa dele. Tipo assim, ele foi, se aproveitou, depois ele se sentiu enojado com aquilo. Ele expulsa ela.
Então isso mostra que esse espírito da sensualidade, ele traz confusão mental também. Ele vem para confundir a nossa mente. Às vezes a gente, quando o homem ou quando a mulher se entrega para esse espírito de sensualidade, ele fica tão confuso mentalmente que mesmo ele amando a sua família, mesmo ele amando a sua esposa, ele ainda se entrega, a mulher ainda se entrega, o homem se entrega para aquele ato, mas mesmo sabendo que aquilo vai trazer para ele, vai trazer na casa dele uma destruição, ainda assim ele se entrega, porque ele começa a criar uma certa confusão mental. Parece que não vai dar em nada, na mente não vai dar nada, não vai dar nada, não tem problema, ninguém vai se descobrir, ninguém vai saber, mas aí não adianta. O mesmo que te instiga a fazer o escondido é o mesmo que faz de tudo para que você seja revelado depois. Vamos lá. Consequência do abuso e do estupro. Gênesis 34, 25 e 29. A palavra de Deus diz assim: 3 dias depois, vamos lá. Quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi. Deixa eu explicar para vocês. 3 dias depois do quê? A Bíblia vai falar que Siquém se apaixona por Diná. Mas vamos fazer uma retrospectiva rápida aqui. Nós falamos no culto passado que o ato sexual, espiritualmente falando, ele é um casamento. Nós falamos também no culto passado que se um homem seduzir uma mulher e se deitar com ela, ele deve ir até a casa do pai dela, pagar o dote por ela e se casar com ela. Isso era bíblico. Porque se ele se deitou com ela, o casar com ela, não estou falando de casar, o casar com ela é pegar tipo assim, você já se casou, agora leva para tua casa, mais ou menos assim que acontecia. Por isso que antigamente, nós voltarmos a uns 40, 50 anos atrás, as irmãs de mais de idade que sabem disso, quando um casal namorava, Ana, e eles se entregavam um ao outro antes de se casar, era obrigatório o casamento desse casal. Se o pai da moça descobrisse que o namorado e a moça se deitaram antes do casamento, eles tinham por obrigação de se casar. Não era assim, Vorlete? Era assim que funcionava. Mas eu não gosto dele, nós se deitamos, não gosto. Não, na época, para honrar a família, era obrigatório isso. E aqui a Bíblia está mostrando a raiz disso, porque isso era uma lei de antigamente. Era uma lei bíblica, uma lei em Levíticos. Quando um homem seduzia uma mulher e se deitava com ela, ele tinha que ir até a casa do pai, pagar o dote por ela e levá-la embora, porque ele era casado com ela a partir do momento que ele se deita com a moça. E a Bíblia agora está falando que aconteceu isso exatamente com Siquém. Siquém se deitou com Diná, ele violentou ela, mesmo sendo contra a vontade dela, mas a lei era rígida, a lei era funcionava, ela tinha que funcionar. Aí ele vai até a casa dos pais, vai até a casa de Jacó, e fala que vai se casar com ela, que vai levá-la embora. Só que tinha um problema, ele era da terra dos heteus, e aí eles fizeram um acordo com os irmãos de Diná. Então, se você quer fazer parte da nossa família, você vai ter que ir até a sua terra e vai dar uma ordem para que todos os homens da sua terra façam circuncisão. Todos os homens, sem exceção nenhuma, desde o menor até o maior, todos deverão fazer circuncisão. E eles, tão apaixonados que ele estava, que Siquém estava por Diná, ele convenceu o pai dele a fazer uma lei, e ele foi até a sua terra, e eles então determinaram que isso deveria se cumprir. Então todo homem, desde criança, desde o mais novinho até o mais velho, passou pelo ato da circuncisão. Eu já expliquei o que era a circuncisão aqui na semana passada. Então eles passaram, e a Bíblia vai falar agora, nós estamos vendo que 3 dias depois de haver feito a circuncisão, quando ainda, no capítulo de 34, versículo 25 até o 29, diz assim, ó:
3 dias depois, quando ainda sofriam de dores, porque eu acredito que essa questão da circuncisão devia de doer, até porque naquela época não tinha um punhal tão bem afiado que não tem hoje, né? Imagina cortar um negócio seu ali, esfregando no caco de telha, por exemplo, podia ser bem complicado. Mas olha para você ver, a Bíblia vai dizer que, agora eu vou falar da consequência da violência sexual. A Bíblia vai dizer que Simeão e Levi, que eram irmãos de Diná, pegaram as suas espadas e atacaram a cidade desprevenidamente, matando todos os homens. Imagina uma cidade, todos os homens foram mortos naquela cidade. E a Bíblia diz que mataram a fio da espada Amor e o seu filho Siquém. Eles mataram, tiraram Diná da casa de Siquém, que ele já tinha levado ela. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó, passando pelos corpos, porque deveriam ser muitos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada, e apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças, e saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram por causa de uma atitude impensável de um homem. Olha a consequência. Na sua paixão, o abusador captura sua presa em um sequestro relâmpago e inconsequente. Essa iniquidade causa uma resposta implacável no mundo espiritual, cheia de violência, indignação, raiva, vingança, pobreza e morte na família. Quando nós falamos assim, o espírito de prostituição anda junto com o espírito de morte, é sobre isso que nós falamos. Quando Davi, ele comete o adultério com Betseba, a Bíblia fala que o espírito de morte entra na vida, entra na família de Davi. E agora, quando a Bíblia está falando que Siquém, ele abusa de Diná, a Bíblia está falando que o espírito de morte entrou numa cidade inteira para destruir aquela cidade. E olha só, o caso de um caso de abuso coletivo na Bíblia. Pastor, a Bíblia tem caso de abuso coletivo? Tem. Juízes, capítulo de número 19, versículo 22 até o 25. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurraram a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que... Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Isso que eu estou lendo está na Bíblia. Se você acompanhar, você vê que isso está registrado na Bíblia. É porque às vezes parece que a gente está contando história de um trecho de um livro, né? Mas isso está na Bíblia, está registrado na Bíblia. Porque o que acontece? A Bíblia tem tanta coisa bonita, né? A Bíblia tem tanta coisa linda, mas às vezes nós só falamos das coisas lindas que tem na Bíblia, mas nós acabamos fechando os olhos para essas passagens curiosas que existem na Bíblia e que nos ensinam e muito. Olha que interessante. Traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que este homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está a minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem, mas não façam nada com esse homem. Não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda, e ao alvorecer a deixaram. A Bíblia está falando que um homem que te diz ser homem estava numa casa sendo hospedado na casa de um senhor. Por algum motivo os homens daquela cidade queriam violentar ele. Mas esse homem que se diz ser homem, ele pega a sua escrava que estava com ele
e joga para fora da casa para que eles violentassem essa mulher. E a Bíblia fala que eles violentaram ela a noite inteira até o amanhecer. Agora vamos entender aqui. Então, Juízes 19, 22 até o 25. Então, 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque contra Gibeá. O combate foi duro. Os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel. Naquele dia, os israelitas feriram 25.000 benjamitas, todos armados à espada. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar na cidade, os benjamitas viraram e viram a fumaça subindo do céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de benjamitas ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. É mais ou menos assim. Eles puderam até ter abusado daquela moça que não tinha nada a ver com o assunto, mas a Bíblia está dizendo que a mão do Senhor, a própria mão de Deus foi lá e vingou a morte dessa mulher. Deus foi lá e fez a justiça por ela. Ah, pastor, mas ela estava morta. Mas Deus fez justiça. O que eu quero dizer? O que a gente tem que aprender com isso? Pastor, abusaram de mim, eu vou lá e vou matar quem fez isso comigo. Não precisa de você fazer isso. A vingança, ela é espiritual, ela vem da parte do Senhor para a vida dessa pessoa. Se essa pessoa não se arrependeu do que fez, se essa pessoa não se converteu, não renunciou, não entregou sua vida para Jesus, ela vai sofrer os ataques espirituais na vida dela, porque ela está colhendo, ela vai colher o que ela plantou. Há uma resposta de vingança espiritual que é respondida com ainda mais violência, muito mais violência. Pior do que fizeram com você, vai acontecer com quem fez. E nós temos que crer nisso. A violência moral do abuso doméstico. 2 Samuel capítulo 13, versículo 11 até o 15 diz assim: mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura, o que seria de mim? Como eu poderia me livrar da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei e ele me deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir. Sendo ele mais forte do que ela, violentou-a. E depois Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que ele sentia. E disse a ela: levanta-te e saia. Só é para fixar o comentário que eu havia feito sobre Aminon. Relacionamentos apaixonados e sem matrimônio são casamentos entre tapas e beijos. Ou seja, amor na hora do prazer e rejeição na hora da responsabilidade. Ah, eu estou apaixonado por ela, eu vou me deitar com ela. Esse tipo de relacionamento só serve para você poder deitar-se ou praticar um ato que vai te gerar prazer momentâneo. É exatamente o que aconteceu com Aminon. Um prazer de momento. Vou me deitar com ele porque estou apaixonado. É um prazer de momento. Porque pessoas que não querem responsabilidade só querem sentir prazer naquele momento e a gente vai abandonar um ou o outro. Essa é a grande questão. Uma prisão espiritual. Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 até o 29. Vamos fazer uma sequência de leituras aqui. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso, olha aí que nós já lemos na semana passada, e a violentar, e eles forem descobertos,
ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que se casar com a moça, pois violentou e jamais poderá se divorciar dela. Essa era a lei. Era essa a lei daquela época. O abuso normalmente é carregado de amor platônico, que provoca uma aversão em duplicada força e intensidade. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas é uma experiência, eu vou tentar contar para não ser muito pesado, mas é uma experiência que eu mesmo já tive. Eu até contei para minha esposa. Eu não nasci em berço evangélico, apesar que berço não aceita Jesus para ser evangélico. Eu não nasci um lar cristão. É porque tem às vezes ele fala, eu nasci em berço evangélico. Não existe berço evangélico. Isso lar cristão. Eu não sou, apesar dos meus pais, meu pai e minha mãe, conhecer a Cristo na sua juventude, no início do casamento deles, eu não nasci, quando eu nasci eles não estavam mais firmes na igreja. Meu pai bebia, minha mãe bebia, aí eu comecei a fumar muito cedo. Com 13 anos eu já usava cigarro, comecei a usar droga muito cedo, com 15 para 16 anos já usava droga, infelizmente. Mas, junto com isso, vinham as namoradas também. Eu tinha minhas namoradas. E era o meu sonho, olha que loucura, o meu sonho era ser pai. Desde criança eu tinha o sonho de ser pai. Eu queria ser pai. Eu era criança, eu queria ser, vou ver se tem cabimento uma coisa dessa, eu achava lindo, né? Criança, bebezinho, eu gostava. E então todas as namoradas que eu tinha, todas elas, eu tinha relações com elas, com a intenção de ser pai. Pastor, como que o senhor sabia disso? Já falei, né? Eu sofri abuso na minha infância. Eu fui despertado, esse despertamento nessa área sexual foi muito precoce na minha vida. Enfim. Só que, eu até contei isso para minha esposa uma vez. Só que todas as vezes que eu tinha contato íntimo com as minhas namoradas, depois eu tinha vontade de quebrar a cara delas. De verdade. Eu sentia esse tal de aversão por elas, sabia? Eu sentia aversão por elas. Eu não conseguia ficar no mesmo ambiente que elas. Eu tinha que sair de perto, ia tomar alguma coisa, tomar uma água, ir embora. É assim que eu fazia. Mas isso é o quê? Isso é esse tal de amor platônico, que a gente acha que a gente é extremamente apaixonado. Aí quando a gente pratica isso, essa aversão ela vem bem mais forte do que a paixão que a gente tem. Eu nunca relei em mulher nenhuma, não ficar chorando, eu só sentia vontade, mas eu nunca encostei um dedo em uma mulher. Nunca. E nunca vou encostar. Mas é importante a gente entender isso, porque isso é uma questão espiritual. Você está se relacionando com alguém que você não tem compromisso. Você está se relacionando com alguém que você não tem, um objetivo. É diferente. Quando você é apaixonado e ama a pessoa, está decidido a ter um compromisso com essa pessoa. Então, quando você é acolhido e você acolhe, é muito prazeroso estar perto. Mas nesse caso não era o que acontecia. Mas vamos lá. O abuso doméstico é chamado de incesto e precipita falência e guerra doméstica e perseguição e morte do agressor. O abuso normalmente é carregado de amor platônico, isso nós já lemos. O abuso provoca uma imediata quebra de aliança entre o filho e o seu pai. Satanás sabe que ao induzir a molestação, produzirá o vínculo de uma só carne entre a vítima e o agressor, seja a vítima criança ou não. Ou seja,
O diabo sabe o valor que tem um ato sexual. O diabo sabe. Ele sabe que todas as vezes que um abusador, ele abusa de uma criança, ele está fazendo o quê? Ele está produzindo, ele está induzindo, ele está levando a vítima ao vínculo de uma só carne entre ele e a vítima. Pastor, não dá para acreditar nisso. Eu não consigo. Eu sei que às vezes tem gente na internet que vai até fazer comentários, que não concorda, não sei o que culpa tem uma criança. Gente, mas é uma questão espiritual, eu quero que vocês entendam isso. Isso não é papel passado. Eu já falei, casamento não é papel no cartório. Isso é só para o Estado saber que você está casado, que você está casada. É bom que você tenha, é bom que você case no cartório, mas casamento é o ato sexual. E alguns casamentos são mal feitos. Por que alguns casamentos são mal feitos? Porque tem gente que só quer praticar o sexo com a namorada, mas não quer casar. Isso não é papel de homem. Isso não é papel de mulher. Isso é coisa de gente irresponsáveis. Porque vocês estão fazendo uma ligação no mundo espiritual. Lembra na quinta-feira passada, o que eu falei? Eu falei que o sangue é o que faz ligação no mundo espiritual. Então, quando existe o ato sexual, existem ali os sangramentos de microvasos, tanto na genitália masculina quanto na genitália feminina, que ali há uma ligação de sangue. Por isso que nós falamos aliança de alma. É feita uma aliança no mundo espiritual. E pasmem, se você quiser acreditar ou não, quando existe um ato sexual, há uma transferência de espíritos através do ato sexual. Esse dia nós estávamos vendo a história de um bruxo. Da transferência espiritual. A pastora falou, falar para ficar gravado no áudio. A pastora falou assim, por isso que quando a mulher é crente e ela se entrega ao marido, ela santifica o marido através dessa transferência espiritual. E olha que interessante, um bruxo, um pai santo colocou no story dele, um pai santo. Nós estávamos vendo assim, nós vimos por curiosidade, até porque ele está se relacionando com uma pessoa que era amiga nossa, que é amiga nossa. E ele mesmo disse, cuidado, um pai de santo falando, não se entregue para qualquer pessoa, não deixe qualquer pessoa se adentrar em você. E ele dá um alerta, porque ali existe uma transferência espiritual. Ele fala, o pai de santo fala isso. Eles sabem o que acontece. Pastor, eu não acredito. Se for uma criança, existe a transferência. Por que você acha que uma criança abusada ela tem transtornos psicopáticos? Por que você acha que uma criança abusada ela tem transtornos psicológicos? Por que você acha que uma criança abusada tem depressão? Por que uma criança abusada existe a questão do desequilíbrio de gênero? Não sei quem eu sou, não sei se eu sou menino, se eu sou menina, eu não sei quem eu sou o que eu quiser. Oi? Espírito de morte principalmente. Espírito de morte principalmente. Então, porque ali, naquele ato, naquele toque, existe uma transferência de espíritos malignos para destruir a vida daquela criança. E é o que acontece. Geralmente a criança abusada, ela tem alguns transtornos sexuais. Ou ela vira, se for homem, vira homossexual, se for mulher, vira uma lésbica. Ou ele vira um abusador também. Ele vai abusar de outras crianças quando crescer. E vai começar a abusar desde a infância, tá? Não vai esperar crescer, não. Às vezes, quando tem ali seus 8, 9 anos, já começa a tocar em outras crianças de forma indevida. Eu atendi casos assim aqui dentro da igreja. Eu atendi casos assim aqui. Vai tocar em outras crianças de forma indevida. Ou ele tem compulsividade sexual, ou ele se torna
homofóbico, e foi o meu caso, eu tinha pavor de ver duas pessoas do mesmo gênero juntas. Desespero que eu tinha. Mas é que eu não entendia por que eu era assim. Hoje eu compreendi, hoje eu entendo por que eu era assim. E eu entendo porque eles são assim. Então nós temos que... Existe um problema que é gerado, que o diabo ele faz. Gente, vou falar uma coisa para vocês. É que vocês, não sei se vocês conseguem, se vocês vão ter esse acesso, mas o que tem de pessoas, de homens, mulheres que foram abusados na infância, você não faz ideia. Você não faz ideia. Agora, a pergunta é: por que na infância? Como é que chama aquela ilha lá? Marajó? Você viu que o governo, no ano retrasado, tampou a boca da Damares quando ela estava denunciando a ilha de Marajó, né? Vocês viram, né? E aquilo lá é um fato real. Aquilo lá não é fictício, né? Não é conversinha de borboletas, não. É verdade aquilo lá. O problema é que às vezes a gente não quer ver as coisas. Por isso que eu sempre falo aqui na igreja, gente, eu acho que eu vou começar a mudar o culto de quinta-feira para domingo. Começar a falar esse tipo de coisa de domingo. Porque às vezes a gente não presta atenção nos nossos filhos, nas nossas filhas. E a gente não sabe nem o que eles passam. A gente não consegue desenvolver um nível de intimidade com eles para eles contarem para a gente o que acontece na escola. Tem que desenvolver essa intimidade, tem que ter contato com seus filhos, tem que perguntar como que está na escola. Meus filhos são ensinados desde pequeno. Desde pequeno. Não deixa ninguém pôr a mão em você. Não deixa ninguém olhar você. Não deixa ninguém apalpar você. Não deixa. Desde pequeno eu ensino isso. Pastor, mas e se acontecer? Grita. Berra. Chama ajuda. Denuncia. Tem algumas coisas aqui na igreja que eu não admito. E eu já falei e eu volto a repetir. Eu já falei com algumas pessoas sobre isso. Eu não admito um homem relar mão em mulher aqui dentro da igreja. Pastor, o que o senhor faz? O senhor não vai perdoar? Vou, lógico que eu vou perdoar. Vou cuidar, mas vou denunciar também. Caso de violência. Vou denunciar. Pode ter certeza disso. E se tiver que fazer visita, eu vou lá na cadeia e faço visita para ele na cadeia. Mas eu denuncio. E homem e adulto tocar em criança de forma indevida. Pastor, não vai perdoar, não vai amar. Vou perdoar, vou amar, vou cuidar, vou trabalhar a libertação, mas vou denunciar. Vou denunciar. A gente não pode se calar para esse tipo de coisa. A igreja não deve se calar. A igreja tem que aprender a se posicionar. Mas a igreja, Jesus perdoa, mas tem consequência disso. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui, não na nossa igreja, nesse prédio, nas igrejas que foram anteriores aqui, houve casos de abuso aqui. Aqui dentro, aqui debaixo também. Aqui debaixo. Se eu fosse eu, fala para você, o cidadão estava arrumado mesmo. Porque a gente tem que denunciar, a gente tem que ficar passando pano para ninguém. Para ninguém. Vamos lá. É um convite a um espírito aí, ó, que eu acabei de falar, é um convite de um espírito de depressão, de tristeza, de morte e melancolia na vida da pessoa que ela sofre abuso. É isso que o demônio transfere, é isso que o abusador transfere para você, ou para a vítima quando ele toca indevidamente. Pastor, como que eu resolvo isso? Vamos lá, tratando da dor silenciosa. É uma dor silenciosa? É. Quem tem coragem de ficar falando sobre isso? Ninguém tem. Hoje eu estou falando porque minha mãe não está aqui. Se ela tivesse, eu não ia falar. Minha mãe não sabe. Pastor, mas você está falando isso e assistiu na internet. Vai ficar sabendo, mas não falei para ela, eu falei para vocês.
Ela assistiu de bicudo. Meu pai morreu, você fica sabendo. Porque é uma dor silenciosa. É algo que a gente guarda pra gente. A gente reserva pra gente. O que o abusador faz? A primeira coisa que o abusador faz é o seguinte: cala a boca. Fala nada não. Se você abrir a boca, eu mato seu pai, eu mato sua mãe. É isso que o abusador fala. E quando ele tem essa atitude de falar isso, ele já está implantando no coração dessa pessoa, já está implantando, já está injetando o demônio ali, o demônio da melancolia, do silêncio. Aí a pessoa não vai falar, vai procurar falar isso para ninguém. Ela nunca vai contar para ninguém. Ela já vai vir um espírito da opressão, porque a pessoa se torna uma pessoa oprimida. O espírito de opressão vai vir na vida da pessoa e ela fica uma pessoa retraída, não quer contato, não quer falar, todo mundo é contra ela começa a se tornar uma vítima e ela realmente é uma vítima. Deuteronômio no capítulo 22, versículo 25 até o 27. Socorrendo pessoas vulneráveis e sem voz. Se contudo o homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrer. Na hora do desespero a gente fica assim, por que não chega alguém agora, né? Na hora que a gente está ali acuado, a gente fica pensando assim, por que não chega alguém agora? Por que não aparece alguém para me ajudar? Mas a Bíblia fala assim que ela gritava e não tinha ninguém para socorrer. Dados sobre abusos infantil no Brasil: uma a cada 3 crianças foram abusadas e são abusadas no Brasil. Uma a cada 3. Isso está falando de 33,33% das crianças do Brasil, ou das pessoas brasileiras. Aqui na igreja, se nós pudéssemos fazer uma enquete, nós já ia saber que tem um monte. 80% dos abusos acontecem dentro de casa, sendo muitas vezes praticado por parentes e amigos da família. Uma a cada 3 a 4 meninas são vítimas de abuso ou exploração sexual antes dos 18 anos. E a taxa entre meninos é 1 em cada 6. Não ocorre apenas, os abusos não ocorrem apenas nas classes menos favorecidas, não. Mas são frequentes, inclusive, nas classes mais privilegiadas financeiramente. O aumento de abuso entre crianças é devido à pornografia, por causa do acesso fácil à pornografia no celular. Antigamente, para a gente conseguir uma revista adulta, era vergonhoso, você tinha que ir na banca, aí você ficava se disfarçando, olhando, aí você ia lá, pegava, bem com vergonha, chegava no caixa assim meio que escondidinho, parecia que estava comprando droga. E aí para ver a revista depois, para levar para casa, dificuldade que era. Aí tinha que esconder do pai, tinha que esconder da mãe. Aí meu pai achava ainda e dava o maior problema. Hoje está aqui, ó. E vou falar para você, não está na mão só de adultos, não, está na mão das crianças, dos adolescentes. Está aqui, ó. A facilidade, do jeito que a pessoa quiser, da forma que ela quiser, tem. E os abusos, o aumento dos abusos sexuais se dão por causa do aumento do consumo da pornografia. Deixa eu contar uma história para vocês que eu ouvi o pastor Oswaldo Lobo cantando. Ele falou que ele atendeu um jovem
um jovem pastor, e esse pastor, numa das ministrações de libertação dele, ficou possesso lá. O diabo pegou ele. Aí o pastor Oswaldo conta que, fazendo o processo de libertação com ele, expulsou os demônios, que ali é a guerra, né? Fez ali, teve um momento da batalha espiritual, expulsou os demônios, mandou embora, depois veio o processo de libertação. E o pastor passou muito tempo com ele, muito tempo. E o pastor conta que teve um dia que ele começou a falar para o pastor o que aconteceu. Ele foi falar para o pastor o que aconteceu. Pastor, a história é o seguinte: meu pai também era pastor. E todas as vezes, à noite, meu pai ele ia para o escritório, que ficava num quarto fora de casa, dizendo que ele ia orar, estudar a palavra. E meu pai ficava lá, às vezes, uma madrugada toda. Meu pai deixava minha mãe na cama e ia lá orar, estudar a palavra. Um belo de um dia, eu perdi o sono. E eu fui na cozinha tomar água, e eu passei pela porta, pela janela, e eu vi a luz daquele quartinho lá, estava apagada, mas eu vi que tinha uma luz meio azulada, e eu fui ver se meu pai estava lá acordado. Quando eu olhei, meu pai estava vendo pornografia à noite. Eu saí correndo porque eu fiquei assustado, com medo do meu pai ver que eu tinha visto ele. Mas depois eu ficava de olho, porque eu queria saber quando que o meu pai ia voltar para o quartinho de novo. Então todas as vezes que eu via que o meu pai ia para o quartinho do fundo, eu esperava um pouquinho, eu ia também. Meu pai ficava lá dentro, se deliciando com aquilo, e eu ficava aqui fora. Então eu terminava antes do meu pai para voltar a dormir. Eu fazia isso sempre que meu pai fazia. Um belo de um dia, quando meu pai foi, eu fui também. Só que aconteceu que meu pai decidiu desligar a TV mais cedo, e eu não tinha terminado o que eu tinha começado. E eu voltei para minha cama correndo. Eu fiquei com aquele fogo na minha cama. Mas eu olhei para o lado e vi meu irmãozinho, de 4 anos de idade. E eu violentei meu irmão. Eu abusei de meu irmão, para me satisfazer. Então, por causa da pornografia, o aumento de abuso sexual, agora, se nós atualizarmos esses dados, será maior do que nós acabamos de ver. Os olhos é portal. Os olhos é porta. A janela da alma. Os olhos é a janela da alma. Então, é incrível. Essa criança, esse jovem, abusou do seu próprio irmão, se tornou pastor, não estava curado, liberto, porque estava aprisionado espiritualmente por causa disso. Ele teve que confessar isso, fechar essa porta na vida dele, para ele poder tocar a vida dele. Senão ele ia continuar aprisionado nisso. Outras consequências do abuso sexual. O que acontece com uma pessoa que é abusada sexualmente? O abuso sexual traz deturbações na autoimagem, e as crianças não têm como entender que não são culpadas pelo que está acontecendo. Como você vai explicar? Um dos maiores sentimentos que traz na vida de uma pessoa que é abusada, principalmente na vida de mulheres: será que eu tive culpa disso? Será que eu sou culpada? Será que se eu não tivesse feito isso, não tivesse dado essa atenção ou falado isso, isso teria acontecido? A pessoa não consegue mudar isso ou interpretar isso. Crianças vítimas de abuso infantil prolongado frequentemente expressam um sentimento de culpa, que vem de uma falsa sensação de responsabilidade por se achar participante do abuso.
As vítimas expõem diversos problemas psicológicos, psiquiátricos durante a adolescência e na vida adulta, como comportamentos sexuais autodestrutivos, compulsivos e também pessoas que ficam explosivas. Pessoa que não briga fácil, quer bater nos outros, pessoa violenta. A consequência tem relação a sentimentos impregnados de baixíssimos níveis de esperança, incapacidade para o auto-perdão e níveis mais elevados de sintomas de estresse pós-traumático. Quando comparamos as outras pessoas que nunca sofreram abuso sexual infantil. O abuso sexual traz solidão. 1 Samuel capítulo 16, versículo 22. Depois o 20 e o versículo 3 diz assim, ó: e assim armaram uma tenda no tabernáculo do palácio para Absalão. E ele teve relações com as concubinas do seu pai à vista de todo Israel. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa sob guarda as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. E ele as sustentou e nunca mais as possuiu. E ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. A situação é o seguinte: quem abusou das concubinas de Davi foi Absalão. Ele colocou uma tenda na frente do palácio, e ele abusou das mulheres de seu pai na frente do palácio aos olhos de todos. A Bíblia fala que Davi mandou fazer uma casa, e ele confinou, ou ele prendeu, escondeu essas 10 mulheres dentro dessa casa. E a Bíblia fala que ele nunca mais tocou nelas, e deixou elas lá até que elas morressem, até a velhice delas. O abuso sexual traz solidão. As vítimas expõem dores e traumas leves até os mais profundos, em que sua escala afeta diretamente sua autoestima, a sua autoimagem, o desenvolvimento intelectual, e ainda produz depressão, culpa, vergonha e inseguranças crônicas. Então, a pessoa, quando ela sofre esse tipo de abuso, ela é uma pessoa que não é autoconfiante, é uma pessoa que tem dificuldade em aprendizado, é uma pessoa que ela tem depressão com muita facilidade, que ela é uma pessoa muito envergonhada, que ela se culpa de tudo, que ela tem vergonha de tudo, de todos. Abusos podem provocar sentimentos nocivos de não pertencer, de isolamento, de inaptidão para relacionar-se e aversão sexual quando adulto. Uma pessoa que é abusada sexualmente, principalmente as mulheres, são assim. Quando elas são tocadas de formas indevidas na sua infância, ela começa a desenvolver aversão pela questão sexual, pelo seu lado sexual. E aí nós, homens, às vezes nós não entendemos isso. Por isso é tão importante haver um diálogo entre marido e mulher. Por isso é tão importante o marido e a mulher saber se comunicar. Isso é extremamente importante. Todos esses sintomas comprometem consideravelmente as relações interpessoais, capacidade de convivência familiar de uma vítima. Então, está aqui as consequências de vítimas de abuso sexual. Agora, falando de sexo autorizado, vamos dizer assim, consentido, que é quando há uma consensão. O sexo sem casamento, sem compromisso. O sexo aleatório, onde há o casamento somente no mundo espiritual, mas não há uma ligação de responsabilidade entre os envolvidos. Produz solidão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, eu exorto que se use a prática de súplicas
e orações e intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Isaías 59, 12 até o 16 diz: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. O ministério... aqui não, aqui é outra coisa. O que nós estamos aprendendo aqui: não houve intercessor. Antes de tudo, eu exorto que a prática de orações de intercessão em favor de todos os homens. Aí Isaías vem e fala que as nossas transgressões, os nossos pecados testificam contra nós. E a Bíblia fala que o Senhor viu isso e desaprovou, e não havia justiça. Ou seja, não há quem possa nos ajudar a não ser nós mesmos. Não há quem possa pôr as mãos para nos curar, a não ser nós mesmos tomar o posicionamento diante do Senhor. A pessoa que não tem compromisso, um compromisso conjugal, um compromisso familiar, de respeito com outra pessoa, só quer se satisfazer sexualmente, a possibilidade dessa pessoa viver em solidão é muito grande. A possibilidade dessa pessoa passar os últimos anos da sua vida sozinho, isso é muito grande. Eu tenho alguns exemplos na família, não vou citar por uma questão de ética. Mas é uma pessoa que não consegue se relacionar com ninguém de forma madura e de forma responsável. A pessoa que passa tempos com uma pessoa, larga, passa um pouquinho de tempo com outra, larga, daqui a pouco está sozinho por um tempo, daqui a pouco volta de novo, daqui a pouco fica sozinho, vai morrer sozinho. E com certeza vai morrer sozinho. João capítulo 4, versículo 16 até 18, diz assim, primeira epígrafe diz assim: o ministério de intercessão tem autoridade para viver como Jesus. Ele disse: vai, chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: você falou corretamente, dizendo não tenho marido. O fato é que você já teve 5. O homem com quem você está agora não é o teu marido. O que Jesus está falando aqui é que essa mulher, ela se envolveu sexualmente com 5 homens. E Jesus está dizendo: se você teve 5 maridos e o homem que você está agora não é o teu marido. Talvez ela agora decidiu não se envolver sexualmente mais, mas ele decidiu morar junto, vamos dizer assim. Abusos são causas primárias da solidão. Uma mulher que teve 5 e está com um agora que não é dela, né? Incapacidade de viver relacionamentos matrimoniais longínquos e duradouros. Casamentos que experimentam ausência de comunicação, intimidade sexual e emocional. Portas abertas para adultério, ao perceberem que a companhia dos outros é melhor do que a do seu cônjuge. A verdade libertará. Toda criança ou adolescente, seja do sexo masculino ou feminino, pode ser abusado sexualmente. Estão vulneráveis a isso. Mas a informação é importante. Nós devemos informar. Pesquisas mostram que, de novo, que 30% em geral as crianças são abusadas sexualmente. Grande número de pessoas considera normal o contato sexual entre adultos e crianças. Algumas pessoas acham que isso é natural. Nunca foi. Qualquer contato sexual, não somente o coito, entre um adulto e uma criança ou um adolescente é abuso. Mesmo que não haja violência,
Mas no caso de carícios, falácias, então pega aí a visão. Tocou, sentiu que teve maldade, temos que ensinar os nossos filhos. Vamos lá. Vou ler rapidinho para eu encerrar, tá? Estou acabando. Ações preventivas que toda criança precisa saber. E os pais também, para vocês ensinar os seus filhos. Tem direito a uma família e de crescer sob a proteção dos seus pais. Esse é o direito da criança. Tem o direito de controlar o que ocorre com o seu corpo e não permitir que ninguém toque as suas partes íntimas, a não ser em situações específicas e com acompanhamento dos pais no caso de exame médico. Mas você não abandona o seu filho lá. Vai levar o seu filho para fazer o exame médico, é de menor, fica lá dentro junto com ele. Não deixe sozinho. Tem o direito de dizer não ao abusador e correr, gritar e avisar o adulto de confiança. Não deve guardar segredo, mesmo quando o abusador seja seu pai, sua mãe, ou um parente, ou um amigo próximo. A criança nunca é culpada, nem responsável pelo abuso cometido contra ela. 10 sinais apresentados por vítimas de abuso sexual. Pega a visão. Primeiro, ela adota um comportamento de falsa maturidade. Lembra que eu falei da menina que era novinha e se vestia como uma adulta? De cara já se identifica-se. Criança que se comporta como adulto, que se veste como adulto, fica de olho. Fica de olho. Se for menino, é muito fácil. Se for homem, começa a ficar muito assim, muito agarrado com a mãe, muito beijo, muita carícia. Não é carinho, carícia. Fica de olho. Muitos carinho, beijo, quer ficar deitada com a mãe. Fica de olho. Se for menina, é com o pai. Fica de olho. Menina que fica muito brutinho com o pai, muito mãozinha dada, namoradinho, querendo se colocar no lugar da mãe. Fica de olho. Pode ter coisa errada aí. Observa. Demonstra um conhecimento sexual avançado para a sua idade. Você conversa com ela, ela te dá aula de sexo. Ela ensina coisas que você nem você sabe. Fica de olho. Apresenta depressão crônica e sentimentos suicidas. Aversão escolar ou desculpa para não assistir regularmente às aulas. Queda geral de aproveitamento sexual ou incapacidade de concentração na escola. Condutas excessivas sedutoras, comportamentos sedutores ou jogos sexuais persistentes inapropriados para a idade dela. Agressividade ou docilidade excessiva. Lembra que eu falei? Se a criança fica, ou ela é agressiva demais, ou ela é doce demais, tem que ficar ligeiro, tem que ficar de olho aberto. Presença de manchas de sangue nas roupas íntimas. Manchas roxas na região glúteas ou nas genitais. Criança ou adolescente que apresenta dificuldade de caminhar. Observe seu filho quando vier na escola, quando vier de um passeio, fica de olho. Detecta-se a presença de doenças venéreas. Doenças que só dá em adulto que a criança vai ter. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Então nós estamos aprendendo aqui. Eu confesso para vocês que às vezes, para mim como pastor, para quem já passou por essa situação, falar sobre isso é muito desconfortável. Mas eu preciso de falar sobre isso. Nós estamos falando sobre libertação da família. Nós estamos falando sobre você, sobre seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu futuro da sua geração. Então vamos aprender a cuidar de nossos filhos. Vamos aprender a cuidar da nossa família. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Oi? Não, já acabou. Agora. É agora que se liberta disso. A pastora está me perguntando como que se liberta disso? É agora, na prática. Nós vamos aprender a nos libertar disso. Pode pedir para chamar as crianças agora? Por favor. As crianças podem subir.
tudo que acontece conosco na nossa vida, o mundo espiritual, eu já falei para vocês aqui, que o mundo espiritual, ele não entende o que a gente pensa. O diabo não sabe o que você está pensando agora, por exemplo. Não sabe. Mas ele entende muito os nossos atos, ele entende o que a gente faz, ele interpreta isso muito bem. E ele entende muito bem o que a gente fala. E para Deus também é a mesma coisa, só que diferente do diabo, Deus sabe o que a gente pensa. Deus conhece a nossa dor. Pode apagar aí, mano, por favor. Deus conhece a nossa luta. Deus conhece as nossas dificuldades. Deus conhece a nossa necessidade. E a Bíblia fala que Ele sabe do que nós vamos falar, mesmo antes da gente falar. Mais profundo do que isso ainda, a Bíblia diz que Ele já tinha escrito todos os dias das nossas vidas, antes mesmo de nós nascermos. Interessante. Pastor, o senhor está dizendo que Deus sabia e sabe todos os dias da minha vida antes da gente nascer? Sim. A grande pergunta é: por quê? Se eu olhar para Deus agora e eu falar para Deus assim: Senhor, se o Senhor sabia, e se o Senhor sabe, e eu sei que o Senhor sabe, todos os dias da minha vida, por que o Senhor deixou passar por algumas situações? Por que o Senhor permitiu que eu vivesse, que eu fosse abusada, ou que eu fosse abusado? Por que o Senhor permitiu isso? Porque não depende somente do querer de Deus, mas existe algo que Deus deu para o homem e que o homem não sabe usar. Deus deu para nós, homens, para os seres humanos, o direito de escolha, de livre-arbítrio. E o nosso maior problema é que às vezes os adultos, principalmente, usam isso de forma errada, sem moderação. Deus nos deu. Então, um adulto que estava perto de nós naquela época e que nos tocou de forma indevida, ele tinha escolha por fazer ou não fazer. E nós, infelizmente, nos tornamos vítimas do livre-arbítrio que Deus deu para essa pessoa, que ela não soube usar. Ou seja, não foi Deus que permitiu. Foi o diabo tentando destruir uma geração. Foi o diabo tentando destruir uma vida. Foi o diabo tentando reproduzir mais um abusador. Foi o diabo tentando reproduzir um assassino, tentando reproduzir um homofóbico, tentando reproduzir um homossexual. É isso que ele tentou fazer comigo e com outras pessoas que passaram pelo mesmo processo. Mas a grande questão é que nós temos um poder muito grande que foi nos dado como igreja, que é o poder de falar, de decretar, que é o poder de dar ordens no mundo espiritual, acessar a quarta dimensão, que é o mundo espiritual, e dar uma ordem para o diabo, para ele tirar a mão de sobre nós, para ele tirar as mãos de sobre a nossa família, para ele tirar as mãos de sobre nossos filhos, para ele tirar as mãos do nosso casamento, as mãos do nosso futuro. Deus deu essa autoridade para mim e para você. E hoje nós vamos acessar essa quarta dimensão, acessar esse mundo espiritual, e nós vamos decretar a vitória da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Nós não vamos permitir que a nossa geração seja tocada de forma indevida. Nós não vamos permitir que nossos filhos sejam abusados e molestados.
Porque nós vamos declarar que nossos filhos pertencem ao Senhor. Eu posso ouvir glória a Deus? Eu sou uma igreja pentecostal, né? Os nossos filhos pertencem a Deus. A nossa geração pertence a Deus. Foi Deus que nos escolheu, Deus que nos chamou para viver o melhor dele nessa terra. O diabo não vai tocar mais a nossa família, não vai tocar mais os nossos filhos. Feche os seus olhos. Repita comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço perdão por ter me tornado uma só carne, fora da aliança do casamento, e pelas alianças espirituais e de almas que eu fiz com outras pessoas, que eu tive relações sexuais. Eu confesso e me arrependo. Eu me submeto agora. Eu submeto a minha alma, os meus desejos, as minhas emoções, os meus sentimentos ao teu Espírito. Eu confesso os pecados que cometi, mantendo relacionamentos promíscuos. Eu renego e renuncio toda ligação com espíritos imundos que entraram em mim, e os laços de alma que se estabeleceram através dos pecados que eu pratiquei. Eu quebro agora, em nome de Jesus, todo vínculo com eles, em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me perdoou, porque o Senhor me purifica com o precioso sangue de Jesus. Meu Deus e Pai, eu te agradeço porque me deres a chave do teu reino, chave de autoridade, para que eu possa ligar aqui na terra e vai ser ligado no céu, e o que eu desligar aqui na terra será desligado no céu. Portanto eu peço agora, em nome de Jesus Cristo, diga com fé, em nome de Jesus Cristo, que desligue agora de cada parceiro sexual, de cada parceira sexual, de todos os laços de alma e de todos os meus relacionamentos impuros. Eu devolvo agora, em nome de Jesus Cristo, tudo que pertencer à alma dessa pessoa que estava comigo, e eu tomo de volta, em nome de Jesus Cristo, tudo que pertencer à minha alma que estava com essas pessoas, e me descontamino agora pelo sangue de Jesus Cristo. Eu desfaço agora toda a dependência emocional e todo o romance que havia entre mim e aquelas pessoas, em nome de Jesus. O meu Senhor, eu também me cubro pelo sangue de Jesus. Eu me desligo agora de todos aqueles que me abusaram, que me violentaram, que me molestaram, que me estruparam. Eu me separo agora espiritualmente de cada uma dessas pessoas. E para deixar isso bem claro, diga bem forte, para deixar isso bem claro, eu os perdoo. Eu perdoo cada toque sexual, eu perdoo cada molestação, eu perdoo cada abuso. Cada uma dessas pessoas não tem mais parte comigo, nem com a minha vida, nem com a minha descendência. Fica quebrado agora todo laço de alma e todo vínculo satânico, em nome de Jesus. Declaro agora que fica quebrado também toda prisão espiritual, todo espírito de solidão, de tristeza, de perseguição e de morte, em nome de Jesus. Que a tua misericórdia e o teu poder arranque agora, Senhor Deus, garras de escravidão sexual, de dependência, de desejos emocionais, de pensamentos escravizadores. Eu renuncio agora, eu resisto agora, eu amarro agora esses espíritos imundos que têm fortalecido esses laços de alma e que foram transmitidos a mim através dessas más
as associações, incluindo demônios controladores dessas práticas em minha vida. Em nome de Jesus eu dou ordem agora. O comando é, em nome de Jesus, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família. Senhor Jesus, purifica minha alma, me ajuda a esquecer todas essas direções ilícitas, que eu seja livre para entregar a minha alma totalmente a Ti, totalmente ao meu cônjuge, ao meu futuro esposo, à minha futura esposa. Eu entrego ao meu pai a minha vida, Senhor. Eu entrego a Ti tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Oh, labacarabra fácil. Todo pecado, Senhor, no meu passado, na área sexual, me perdoa. Eu creio que eu estou totalmente perdoado, assim como nunca tivesse sido. Pai, graças eu te dou por não te lembrares mais dos meus pecados. Graças eu te dou porque tu me purifica de toda injustiça. Eu me entrego totalmente a Ti. Por tua graça me mantenho, Senhor, em espírito, em corpo e alma, com o seu templo, Espírito Santo, Senhor. Vive em minha vida, vive em minha casa, vive em minha descendência. Pai querido, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que eu e minha casa estamos